Bom dia, que Deus nos abençoe ricamente. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de poder conversar um pouquinho, falar a voz a palavra de Deus. Jesus dava instruções aos seus discípulos. E às vezes as pessoas precisam de instruções. O mundo está conturbado. A nação está alvoroçada. Mas a hora chega, em que as coisas devem suceder da forma que estão sucedendo. Mas Jesus disse em João capítulo 16, verso 32, mas vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Dize-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Ele venceu por nós. Bem, então falemos um pouquinho deste alvoroço. O que quer? São sinônimos, várias coisas, alvoroço significa. Mas nós encontramos que o Espírito Santo acalma os nossos corações, que o Espírito Santo traz segurança, traz consolo, traz ânimo, traz paz em meio à agitação, calma em meio à agitação, em meio ao alvoroço. A palavra tem seus sinônimos, e se temos alguns: agitação, alteração de ânimo, inquietação. E a nós é pedido, é orientado que tenhamos calma, estejamos sossegados na hora da aflição e da dificuldade. Então nós temos algumas referências aqui da Bíblia, as quais queremos ler para vós nesta oportunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. A partir do verso 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentar Pedro, estava perto de apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Oh, Pedro! Porque o que Herodes tinha feito? Ele lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. E ele mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E quando ele viu que aquilo agradou aos judeus, então ele continuou mandando aprender, e também mandou aprender Pedro. E havendo prendido-o, encerrou na prisão e colocou ali para o guardar 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados, portanto, para que guardassem
a Pedro na prisão. O que ele estava intencionado a fazer? Querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Mas Pedro não estava só. Jesus disse em João 16 que todos o abandonariam, mas ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. E Jesus havia dito: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Enquanto ele, na noite anterior, então, ele estava ali guardado por estes 16 soldados. Estava ligado com 2 algemas e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Mas de repente, sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as tuas sandálias, e ele o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Olha, e Pedro prontamente estava obedecendo o anjo. Pedro, saindo, seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Mas quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Agora Pedro conheceu, teve noção do que havia acontecido, de que o Senhor tinha enviado o seu anjo ali para o livrar. E ele parou um pouco. O verso 12 diz: depois de considerar ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. A oração produz segurança, calma, tranquilidade, aumenta a fé. E ele foi ali, mas com muita insistência, depois de bater bastante no portão, ser atendido por Rod, e continuar abatendo, resolveram ir abrir o portão. E então ele falou o que havia acontecido. E na manhã e de manhã houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Eles estavam alvoroçados, mas Pedro estava sossegado. Ele não se alvoroçou juntamente com eles. Ele não turbou o seu coração juntamente com eles. Mas ali estava um exemplo ao qual nós devemos observar quando as coisas estiverem parecendo muito difíceis para as nossas forças, para suportar. Pedro estava simplesmente dormindo entre 2 soldados, mesmo tendo conhecimento que de na manhã seguinte ele poderia ser apresentado ao povo e o povo lhe pedir a sua cabeça. Tiago já tinha perdido a sua. Ele já tinha conhecimento de que Herodes havia cortado a cabeça de João Batista, mas ele estava dormindo entre 2 soldados. Confia no Senhor, meu irmão.
Confia, minha irmã, o alvoroço existe. Nós vemos que aquela multidão que estava ali diante de Pilatos acusando a Jesus, eles lançaram mão de um argumento mentiroso. Veja Lucas 23, começando no primeiro versículo. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo ser o Cristo Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo em toda a Judéia com o seu ensino. Eles eram os eles que alvoroçavam o povo. Eles eram alvoroçadores e queriam culpar o mestre. Olha, eles praticavam aquilo e lançavam a culpa em Jesus. Lançavam a culpa no mestre. Mas, ó meus irmãos, estejais quietos, aguardemos o livramento do Senhor. Não se alvoroce com esta enfermidade, não se alvoroce com a nação que está alvoroçada por uma eleição. Mantenha-te quieto, calmo, sossegado, tranquilo. Você não crê na palavra de Deus? A tempestade veio sobre aquele barco ali e parecia que ia afundar aquele barco e Jesus estava dormindo. E eles não podiam contra a tempestade sozinhos. Oh, mas houve alguém ali que teve uma ótima e maravilhosa lembrança. Oh, o Mestre está conosco. Olha, o Mestre está conosco e nós estamos perecendo. Vamos ali acordá-lo. Vamos ali alertá-lo. Oh, Mestre, não se te dá que morramos. Estamos quase afundando. O vento é muito forte, as ondas são muito altas. Oh, que coisa! E o mestre então desperta, levanta suas mãos para os céus, abre a sua boca e fala com a natureza. Ó vento, acalma-te. Ó ondas, aquietai. E na mesma hora a bonança chegou. Os discípulos estavam agitados, medrosos, alterados de ânimo, inquietos, mas ali havia alguém sem nenhuma agitação, sem nenhuma alteração de ânimo, sem nenhuma inquietação. Meus amados e preciosos irmãos, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no tumulto em Éfeso, na terceira viagem missionária de Paulo. Ali estava um tumulto em Éfeso. Por quê? Porque Paulo tinha pregado a palavra, porque Paulo tinha trazido a verdade. Então houve alguém que se sentiu prejudicado, houve alguém que se sentiu perturbado, teve medo de perder seu recurso financeiro, sua posição, e alvoroçou a cidade contra eles. E olha, clamaram por quase 2 horas.
Clamaram. Ali tinha Diana, a deusa dos Efésios. Então vejam bem, quando perceberam que aqueles irmãos que estavam ali pregando eram judeus, clamaram, gritaram por quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, e a cidade se alvoroçou, e a cidade virou um burbulim. Mas tinha ali um escrivão que tinha sabedoria, apaziguou a multidão e disse: Efésios, quem é que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Nós vamos ser acusados de sedição, de baderneiros. Por que não mantém-vos a calma? Não tem como você recorrer isso aos tribunais, aos procônsulos? Então que se vão até lá e acusem uns aos outros. Se alguma outra coisa demandais, averiguar se há em legítima assembleia. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este ajuntamento. Houve alguém com sabedoria ali. E a palavra de Deus está nos dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mantenha os vossos ânimos sem alteração. Permaneçais, pois, firmes no alvoroço, mostrai calma. Estai, pois, quietos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.